Boa noite, eu sou o Rui Alves e está começando mais um programa Ponto de Vista. Esse que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Um tema indispensável no meio dos negócios e na vida moderna é a comunicação e marketing. Trata-se de uma ferramenta que as empresas e os profissionais liberais utilizam para comunicar com seu cliente, enviar mensagens eficazes e estabelecer um posicionamento de imagem. Hoje vamos falar sobre comunicação e marketing e convidamos o especialista em marketing, Gustavo Camozzi. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Rui. Boa noite, nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui. Depois de um certo tempo, voltar aí ao nosso programa também da TC Multimídia. Que bom, então bom que você já teve então uma participação aqui na TC Multimídia um tempo atrás? Sim. Quando eu comecei, há uns 15 anos atrás, na Unialfa ainda, conheci o meu amigo Lucimar, e na época pudemos fazer algumas atividades voltadas para gravações, mostrando as estruturas da Unialfa. Então, o Lucimar foi um pioneiro ali na Unialfa de gravações, principalmente de infraestrutura. E é sempre bom voltar e rever os amigos. Oh, coisa boa. Eu até falo, e ele vai achar ruim aqui atrás da câmera nos gravando, mas eu acho que eu tenho que ter um programa, até inclusive, com o Lucimar aqui, porque a experiência que ele tem no meio aí é grande, né? É fantástico. Eu acho que iria agregar muito na sua carreira profissional. Então, Lucimar, tá feito o compromisso, viu? Deu joinha, tá testemunhado aqui. Mas só para apresentar quem está nos assistindo, quem ainda não te conhece, Gustavo, Luiz Gustavo de Oliveira Camozzi, bacharel em administração e marketing, pós-graduado em inteligência de mercado, gestor de marketing da Alfa Educação, que é uma empresa do grupo José Alves, é isso? Perfeitamente. E você tem aí, que você falou, 25 anos de trabalho no grupo José Alves? Farei 25 anos esse ano no grupo José Alves. Comecei no antigo Alô Brasil, que é a empresa pioneira do grupo. Para quem é um pouco mais velho aí sabe que foi uma grande rede de supermercados, chegou a ser o maior atacadista da América, né? E o grupo José Alves hoje contempla várias empresas, né? Entre elas as principais, a Coca-Cola, a Alfa Educação, a Vitamédica, indústria farmacêutica, a NL Indústria de produtos de higiene e limpeza, 3T Systems, no segmento de rastreamento veicular, né? JL, que é a parte de empreendimentos, né? Locações de imóveis, enfim, todo um conglomerado de empresas de um grupo goiano tradicional que fatura 3,5 bilhões anual. Rapaz, e você vai falando de nome de algumas empresas aí, a gente vai vendo as empresas e não sabe que elas fazem parte do mesmo grupo. Sim. Né? Então, obviamente, nosso papo aqui é sobre comunicação e marketing, a parte que você faz, inclusive, gestão de um conglomerado dentro desse grupo, mas fazer uma gestão de um grupo desse tamanho em várias áreas, e especificamente também de marketing, não é brincadeira. É um desafio porque, Rui, assim, por exemplo, falando um pouco da nossa experiência dentro do Grupo José Alves, cada empresa tem a sua especialização em comunicação. Tem empresas que você comunica de empresas para empresas, tem empresas como a Coca-Cola que você comunica direto com o consumidor, né? No caso da Unialfa, é uma prestação de serviço, então você também comunica com influenciadores, comunica com pais, comunica com crianças. Então ali vai diversificando a comunicação. Então, desde os tempos da pedra, hoje em dia a comunicação ela é imprescindível, ela é primordial para quem quer se dar bem na carreira, para quem quer ter sucesso e também para que a mensagem da empresa possa chegar com clareza na decisão dos clientes e telespectadores. Cara, essa introdução que você colocou aqui já me traz assim, uma tempestade de perguntas, né? De coisas que envolvem, coisas que eu já vinha pensando em a gente bater esse papo, de tirar essas dúvidas, e veio um monte de coisa. Quando você fala da forma de comunicar em diferentes segmentos, talvez do mesmo grupo, que cada situação, cada empresa é uma comunicação diferente, ou cada tempo no mercado é uma comunicação diferente, e também está em um mundo digitalizado. A comunicação de 25 anos atrás, quando você começou, e da de hoje, ela mudou muito, né? Toda a profissão mudou e a comunicação também. Mas, para a gente aprofundar no tema de forma mais sucinta ou mais resumida, qual que é a diferença aí de comunicação
e marketing. O que diferencia essas duas palavras e como é que elas são aplicadas como ferramentas numa gestão? Bem, a comunicação e marketing, elas praticamente se difundem, né? O marketing, ele é voltado para as estratégias, para os canais de atuação, de ações, né? Tanto ações com o público, quanto ações em mídias on e off. A comunicação são os meios, como você vai fazer isso, quais são os canais, se é digital, se é off. Então, dentro dos 4 P's, né, que nós chamamos de preço, praça, promoção e produto, a comunicação ela está ali dentro da promoção e juntamente com o marketing que une esses 4 P's. Então elas se difundem para poder andar juntos, porque não existe comunicação sem marketing e não existe marketing sem comunicação. Que nesse caso, no P do produto, por exemplo, quando você pensa no marketing, você tem que pensar na apresentação desse produto para que ele seja promovido, ou seja, a promoção entregue o produto que você quer colocar no mercado. Perfeitamente. Então, assim, eu vou citar um exemplo de um produto farmacêutico, que tem a Vitamed, que é uma das nossas empresas aí do Grupo José Alves. Para você lançar um produto hoje, ele demora 5 anos. Por quê? Porque a Anvisa precisa autorizar, precisa testar, todos os medicamentos passam por uma série de testes e quando é aprovado, a empresa precisa apresentar todo um projeto desses 4 P's. Tem medicamento, por exemplo, que você não pode comunicar na televisão. Tem outros que você já pode falar de forma sucinta, porque se for medicamentos que têm dependências, né, que basicamente é receitado por médicos, na base da receita mesmo, né, isso não pode ser comunicado de qualquer forma. Mas outros medicamentos sim, como remédios para dor de cabeça, remédios para o estômago, que é o que a gente vê muito, que é o que a gente vê muito. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa preparação, essa forma de preparar para quem você vai comunicar, o que, o como e o quando, ele faz parte do marketing. Aí sim é tudo a parte de estratégia para poder fazer essa divulgação, né? Certo. E a gente já começou a falar um pouco, eu já puxei isso, mas ainda assim não aprofundou, mas vamos lá. Estamos na era digital, né? O avanço digital ele segue exponencialmente. O que a gente viu aí de evolução digital em 10 anos atrás tem crescido absurdamente. Então, não tem como falar de marketing ou comunicação sem se pensar hoje no meio digital. Estamos aqui comunicando por meio digital. Como que o marketing hoje ele se apresenta no meio digital? O que você consegue nos apresentar aqui de uma diferença do que era antes, do marketing comum, tradicional, de repente de uma publicidade num jornal impresso ou até na televisão como exemplo trazido, mas agora do marketing digital? O que ele traz de diferencial que ele precisa ser aplicado? Bem, Rui, esse tema ele é importante porque se você pegar há 10, 15 anos atrás, você tinha algumas limitações de mídias para chegar a informação, a comunicação até o público. Porque se fazer uma campanha de vestibular, por exemplo, como o caso da Unialfa, você contrata uma agência e ali ela vai te apresentar quais são as alternativas. Então, o que tinha naquela época? TV, outdoor, jornal impresso, panfletagem, mídia em revistas, anúncios em jornais. De um tempo para cá, nós mudamos para a era digital, que dentro do marketing 5.0, que é a junção do digital com físico. Todas essas ações, elas permaneceram, elas continuam como canais, mas hoje as redes sociais, elas invadiram o mercado de comunicação. Então, ao invés, por exemplo, de eu pagar um comercial de 30 segundos numa rádio ou numa TV, que antigamente era caríssimo, hoje você consegue fazer um impulsionamento de um tráfego pago, geolocalizado para uma determinada região, para um determinado público, para uma determinada faixa de idade e sexo, de uma maneira muito mais barata e com um alcance muito maior. Então, ali é uma comunicação mais assertiva. Mais assertiva. Então, assim, se eu jogo uma bomba na TV, eu vou jogar para todo mundo, inclusive públicos que não me interessam. As mídias digitais vieram para ser mais assertivos. Então, quando você fala ali próximo do seu celular, não é à toa que se você falar a respeito
de relacionamento perto do seu celular, vai começar a aparecer um monte de anúncios ali, né, posterior à sua conversa, porque é exatamente o que o robozinho quer. Ele quer captar essas informações para poder te apresentar. Só que essa tecnologia, ela traz uma evolução e traz também uma preocupação. Por quê? Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a falar com outras. Então, se eu tenho um problema, se eu quero resolver alguma coisa num banco, numa faculdade ou numa instituição qualquer, eu quero falar com um atendente. Mas a tecnologia está tão forte porque, através da inteligência digital, você consegue fazer um contato de um chatbot, né, ou de um robô, que te dá ali todas as alternativas que você precisa para poder resolver, né? Imprimir um boleto, tem acesso ao vídeo, tem acesso a qualquer outro material que você teoricamente falaria com o atendente, mas ele digitalizou o teu atendimento. Então, esse é um caminho sem volta, mas que preocupa até quando a gente vai tornar dependente dessa tecnologia, já que por trás dessa tecnologia, quem comanda é um ser humano. Sim, há esse distanciamento, apesar da necessidade, inclusive brasileiro tem muito esse calor humano, né, de querer, devido ao nosso costume, nossa cultura de socialização, a gente quer sempre estar ser atendido por alguém. E aí há esse distanciamento, mas por vezes a pessoa não percebe que ela está sendo atendida por uma máquina, ali foi programado, desenhado e houve uma pessoa por trás para poder fazer. Mas você trouxe um ponto, uma dúvida que eu tenho, e inclusive motivos até de discussões nossas ainda sobre o impacto e o resultado do marketing desse tipo de mídia. A mídia outdoor, ela ainda é um meio de mídia eficaz? Olha, Rui, a gente costuma dizer no marketing que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Dando um exemplo, por exemplo, da instituição de ensino superior, a época do vestibular, que acontece 2 vezes por ano, é um período de você acenar para o público que você tem um processo seletivo. Então o outdoor, ele vem para lembrar daquela comunicação que você fez ao longo do ano. Entretanto, ele é uma mídia que em algumas cidades já não é mais permitido. Por exemplo, São Paulo tem a lei da cidade limpa. Você não vai ver outdoor pela praça. Dependendo dos pontos, hoje em dia as pessoas elas param em semáforos e vão olhar no celular. Então não olha mais para outdoor. Detalhe, quando você compra uma placa de outdoor, geralmente é por 15 dias, ou uma bissemana que nós chamamos. Se estiver chovendo, em alguns dias essa placa vai ser deteriorada. Então o outdoor ele é uma mídia eficaz se tiver outras mídias em conjunto sendo comunicadas paralelamente a ele. Né? Mas eu particularmente como profissional de marketing não gosto muito de divulgar em outdoor. Certo. Prefiro divulgar numa mídia digital. Entendi. Então, pelo seu ponto de vista, se houver só uma comunicação isolada no outdoor, o impacto que ela vai causar é mínimo comparado com o que poderia gerar em outras formas de mídia. Com toda certeza. Até porque, como tudo está sendo digitalizado, você pode perceber aí andando pela cidade que agora você tem telas de LED. Sim. Então, essas telas de LED vieram para poder digitalizar esse outdoor que hoje, em Goiânia, por exemplo, R$500 você coloca uma placa de outdoor, com a impressão já instalada. Mas ela não vai durar uma semana. Se você quiser um outdoor um pouco mais resistente, você vai ter que comprar um outdoor em lona, que é um pouco mais caro, ela resiste, mas você vai colocar num ponto estático. Né? Então o outdoor, na opinião, assim, pelo menos nossa aqui da Alfa Educação, o outdoor ele é apenas complementar. Vamos lá, falando da Alfa Educação, me corrija se eu estiver errado daquilo que a gente conversou antes, você me explicou mais ou menos, mas a Alfa Educação é um conglomerado de empresas de educação do grupo J. Alves, é isso? Exatamente. Tá, aí você até vai explicar aqui, quando começar, quais são os grupos que compõem, o que apresenta. Como que é uma comunicação para um grupo de educação? Como que é o marketing para isso? E de que forma que ele se torna eficaz de fato? Porque a gente vê um grupo grande como a Alfa, com as suas unidades de ensino, com muitos alunos, e não sabe qual é o trabalho por trás, não só de captar esses alunos que são potenciais clientes, mas também de manter
a fixação da marca e a credibilidade que ela apresenta no mercado. Quais são as empresas e como é que se dá a comunicação no grupo? Bem, Rui, a Alfa Educação ela é um conglomerado de instituições, né? A primeira instituição é a Unialfa, que nasceu em agosto de 2000, então ela faz 25 anos esse ano, né? Temos a FADISP, que é a Faculdade de Direito, que fica em São Paulo. Temos o Colégio Alfa, que é um colégio voltado para ensino médio. E temos agora a TLA, que é uma escola de línguas que fica em Miami, Fort Lauderdale, mais precisamente. E ela acolhe imigrantes, entre outros, para poder ensinar a língua inglesa para aquelas pessoas, para que possam conquistar o seu visto de estudante. E, Rui, é desafiador. Por quê? Se você vai fazer uma comunicação para uma instituição de ensino, eu costumo dizer que quem trabalha na faculdade trabalha com os 4 P's em qualquer área do mercado. Por quê? Você precisa falar com vários públicos ao mesmo tempo numa cadeia de convencimento. Então, por exemplo, para cursos presenciais, para aquele aluno que está querendo fazer um curso de graduação, quer escolher se vai fazer uma administração, psicologia ou direito, você pode conversar tanto com o aluno ou com o amigo desse aluno, porque na escola geralmente eles vão para a faculdade juntos e também com o pai, né? Já para o curso à distância, que é um valor um pouco mais barato do que a graduação, você conversa com pessoas que já estão no mercado de trabalho, são pessoas um pouco mais adultas e que querem fazer um curso rápido para poder se engajar e ter um pouco mais de especialização naquilo. Conseguir conciliar o seu dia a dia com uma graduação. Com uma graduação. Tem a pós-graduação, que você já conversa com um cara que já está formado, aí você já vai para o mestrado, já vai para um doutorado, que é um público muito mais sênior, um público muito mais crítico. No caso do colégio, por exemplo, você vai conversar com crianças, certo? Vai conversar com crianças, vai conversar com pais. Então, assim, essa comunicação, como que a gente faz? Então, pegando um pouco daquela época que tudo era feito em panfletagem impressa, hoje a nossa panfletagem ela é digital. De que forma? Através das artes, através dos vídeos, muita criação de conteúdo, né? A humanização. Então a Alfa Educação ela projeta a humanização nas suas redes sociais. Tanto que se você entrar na página agora, @Unialfa, você vai ver uma série de vídeos gravados em bibliotecas, em laboratórios, conversando com professores, conversando com pais e alunos, para que você possa convencer aquela pessoa de que você está oferecendo um curso de qualidade, as pessoas que estão ali estão felizes, estão seguras e que a instituição é uma opção interessante para acolher e formar você para a sua carreira, para contribuir para a sua carreira. Então, é maravilhoso. E além da comunicação também, tem a parte de eventos, tem a parte de trade, tem a parte de impresso que a gente continua fazendo, que são as revistas, etc. Mas 95% da nossa comunicação, Rui, ela é digital. Então, gravou, subiu, marca as pessoas, isso gera engajamento, gera comentários, gera impulsionamento. E ali é uma rede de relacionamentos interminável. Né? Interessante. Quando você pensa em gerente do grupo Alfa, de comunicação Alfa Educação, são 4 segmentos diferentes aí que temos, né? O colégio, a Unialfa, o direito em São Paulo, é isso? Sim. E o internacional. Sim. Dá para imaginar que poderia ser uma única comunicação, mas aí em cada colégio cada unidade de ensino tem o seu grau também de comunicação distinta. Antes de avançar aqui, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, nesses 25 anos, um case de sucesso que você vivenciou dentro do grupo. Você esteve aí em vários segmentos diferentes, não só na educação, mas que você nos conte um case de sucesso. Antes, deixa eu só deixar um recado aqui para você advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com o seu cliente, que fica entrando em contato com o escritório para saber como está o andamento do processo. Doutor, como está meu processo? Aquelas ligações incessantes e que você tem que deixar uma pessoa específica para poder ficar respondendo. Existe um aplicativo que resolve o seu problema, é o app do advogado. Ele notifica na tela do seu cliente o andamento do processo. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. Gustavo, então, te perguntei sobre um case. Tá? Até no intervalozinho que deu para pensar em alguma coisa, ou tem mais do que um. Mas conta um case
que marcou a tua trajetória de marketing, que deu um resultado e isso serviu como uma experiência para um grupo e até para um estudo futuro? Perfeito. Então, eu comecei a trabalhar na Unialfa em meados de 2002, né? E na época nós tínhamos apenas 4 ou 5 instituições de ensino superior em Goiânia, né? Muitas escolas, Goiânia naquela época tinha 80 escolas estaduais e uma média de 60, 70 particulares. A Unialfa foi pioneira em fazer visitas nas escolas e trazer essas pessoas para conhecer o laboratório. Então, eram instituições contemporâneas, como o PUC, como o Unhanguera, né, como o EG, e não tinha esse hábito de levar os profissionais da instituição nas escolas para falar de profissão e trazer os profissionais para a instituição para poder conhecer. Foi até nessa época aí que eu conheci um pouco do Lucimar. Mas um case de sucesso que eu poderia falar é sobre isso. Nós começamos a fazer contato com as escolas, visitar, chamar esses alunos. Então a gente mandava os ônibus para a porta das escolas, trazia eles, fazia uma feira de experiência, né? Então mostrando os laboratórios, falando de carreira, tudo isso ao mesmo tempo. A gente, em média, no ano, a gente levava quase 1.000 alunos entre ensino médio e ensino regular para fazer a visitação na escola. Então essa foi uma ação que gerou muitos resultados para a Unialfa. Na época nós matriculamos mais de 1.000 alunos e era um número expressivo para aquela época, porque uma faculdade só que matriculasse 1.000 alunos naquela época num processo seletivo de meio de ano era espetacular. Então até hoje, esse mesmo formato ele foi copiado por outras instituições de ensino superior em Goiás e foi remodelado pela Unialfa, que tem o nome de AlphaTour. Inclusive, eu convido você aí que está nos assistindo, se vocês quiserem fazer um tour na Unialfa, é só chegar, você pode marcar, pode agendar, ou não, pode falar com um dos nossos profissionais que você vai conhecer toda a infraestrutura, laboratórios e saber um pouco mais sobre carreiras. Então, ainda está em vigência esse projeto, esse programa de visitação em loco da faculdade da Unialfa para poder conhecer a estrutura. Sim. É AlphaTour que chama? AlphaTour. Bacana. E você conversando sobre isso, me veio até o entendimento do que as redes sociais e o marketing digital hoje nos apresenta. Ele estreitou esse conhecimento da instituição na palma do celular, né? Então me parece, claro, você não tem um todo, não tem os detalhes, não tem uma conversa, mas você já consegue ter uma noção do que a instituição ela apresenta com o marketing divulgado. Então, para quem nos assiste, o empreendedor que está nos vendo, deixar de comunicar na mídia social ou fazer um marketing de estratégia, uma comunicação de estratégia, é distanciar o público do seu empreendimento, né? É a possibilidade que tem de trazer para perto sem ser físico, está na mão, está fácil de fazer e tem muita gente deixando isso para trás. Né? Exato. Nós costumamos dizer que quem não tem uma rede social hoje não tem um CPF. Porque se você está fora das redes sociais, você está fora da atualização, você está fora do de mundo, inovação, fora do mundo. Eu citei exemplo do AlphaTour aqui, mas o AlphaTour pode ser feito digital, ele pode ser feito virtual. A gente tem o tour virtual, porque não adianta, às vezes a pessoa não tem condição de ir até o campus, então você consegue fazer um tour 360 com ela, gravado, claro, mas proporcionando essa experiência também. Isso acontece, por exemplo, com quem mora fora de Goiânia e que tem interesse em caminhar o filho para cá para fazer um estudo, já consegue fazer um tour virtual. Virtual, perfeitamente. Então, assim, hoje, a própria instituição de ensino ela tem que provocar salas virtuais. Porque, por exemplo, a Alfa Educação ela tem alunos do Brasil inteiro. Nosso mestrado, por exemplo, e doutorado de Direito, nós temos alunos de Manaus, temos alunos do Mato Grosso, temos alunos de Recife, temos alunos de São Paulo. As aulas acontecem onde? Em Goiânia. Então, o aluno ele consegue ali, através de uma sala virtual, acompanhar de forma 360 com um bom som, um bom nível de imagem
interação com o professor, inclusive os professores são treinados para dar aulas virtuais, ou seja, ele não pode estar simplesmente falando para quem está aqui na sala, ele tem que olhar para a câmera, ele tem que estar fazendo essa interação o tempo inteiro com a câmera, por quê? Para a ambientação do aluno que também está em casa. Então, quem diria, né, por exemplo, que um mestrado hoje em Direito, né, ou em Administração, como é o caso da Unialfa, teriam aulas híbridas. Né? E uma outra experiência legal, por exemplo, alguns cursos da Unialfa, vou focar no Direito, que também é aí um pouco da sua área. Sim. Como a gente tem a FADISCO em São Paulo, a gente tem professores que são ministros. Então, esses professores ministros fazem aulas virtuais com a galera que está aqui em Goiânia, com tempo real time de perguntas e respostas. Né? Não, e é o avanço tecnológico a favor, né? A tecnologia está aí, mas a gente não sabe utilizar ela de forma a trazer benefícios e aqui é o exemplo. Então, a comunicação toda em volta traz esse resultado. Agora eu quero falar um tema um pouco mais profundo sobre a comunicação e ética, de comunicação e marketing, que é o voltado à ética. Você até trouxe um exemplo aqui que a Unialfa começou com o Alpha Tour. Não existia isso em Goiânia e outras instituições vieram e copiaram. E me lembra de casos nesse sentido, como ocorre nos Estados Unidos muito forte, de uma marca que hoje está no grupo José Alves, que é a Coca-Cola. Lá tem a disputa da Coca-Cola e Pepsi em propaganda, em que uma meio que destrói a imagem da outra. No Brasil isso não é permitido, né? Esse tipo de comunicação agressiva a outra marca, isso não se difunde no Brasil. Como é que você pode nos pontuar sobre, para quem está nos assistindo e conhecer, entender um pouco sobre como que é a ética envolta no marketing, na comunicação, para que respeite o concorrente e você consiga ganhar sua fatia do mercado? Esse é um ponto importante, Rui, porque assim, querendo ou não, a concorrência existe, mas as pessoas se conhecem. Então, no caso da indústria de bebidas, existe uma certa regra de exclusividade. Então, é muito comum você ir num bar que ou ele vende só Coca-Cola ou ele vende produtos Pepsi. Então, o respeito é você não invadir o território do outro, certo? Enquanto existir aquela ferramenta de contrato. Isso acontece no mercado, de um concorrente ir lá e tentar tirar o outro? Sim. Da mesma forma, entre as Coca-Colas, por exemplo, existem concorrência. Coca-Cola de Brasília não pode vender em Goiânia, certo, porque é uma outra franquia, é uma outra distribuidora. Goiânia não pode vender em Uberlândia, porque são territórios, são fronteiras e a gente tem que respeitar essa questão. Se eventualmente acontecer, no caso da Coca-Cola, de uma fábrica vender no território da outra, é chamado a questão de invasão. Aí a CCIL, que é a Coca-Cola International, né? Ela é a mãe da Coca-Cola, ela vem, avalia cada caso e uma franquia tem que pagar para a outra aquela invasão. Correndo o risco até de perder a franquia. Até de perder a franquia. Agora, no caso das faculdades também, Goiânia é um mercado relativamente pequeno, tem muitas faculdades, mas as pessoas se conhecem, elas participam de seminários, de confrarias, de reuniões entre os diretores das escolas de ensino público e privado. Então é aquela questão ética, por exemplo, fazer ações próximas em frente à porta do concorrente, a panfletagem. Isso no passado acontecia muito, hoje em dia você vê muito pouco, porque assim, com a mídia digital eu consigo colocar um pino ali, por exemplo, lá na Católica e jogar toda a minha comunicação para lá. Eu quero, por exemplo, divulgar uma transferência de alunos do direito para a Unialfa. Eu coloco um pino e todo mundo que estiver ali num raio de 5, 6 quilômetros vai receber aquela mensagem. Certo. Agora, isso é permitido do outro lado? A PUC pode fazer isso? Pode. Agora, o respeito entre si, ele sempre acontece, né? Agora, uma coisa que você falou em relação aos Estados Unidos, conhecendo um pouco mais a TLA, né? The Language Academy, a nossa escola de línguas nos Estados Unidos, em Miami, tem algumas regras lá, que lá são as certificadoras, é como se fosse o MEC aqui do Brasil. Certo. E você tem uma série de regras que você não pode comunicar, porque senão você perde a tua credencial de escola. Por exemplo, lá eu não posso afirmar que eu sou a melhor escola de línguas de Miami. Com base no quê? Qual que é o seu diferencial metodológico?
isso foi comprovado e certificado pela instituição. Então, se você fizer isso, eles não avaliam de forma positiva e pode cancelar o teu certificado. Então, diferente do que acontece entre Coca e Pepsi, já com relação às escolas, isso já é bem mais respeitoso do que outros produtos. Entendi. Interessante. E a gente vê muito isso na comunicação aqui no Brasil, de que uma instituição ou qualquer empreendimento ele vai lá e se auto-intitula alguma coisa sem uma certa certificação, e aquela comunicação ela avança e vai, e aquela imagem, aquilo vende. E inclusive me lembrei de alguns casos, que você pode até me recordar também alguma coisa, relacionado às redes de fast food também. Há uma disputa muito judicial, sempre muito judicializada, voltada a isso. Quando há uma propaganda de que o produto é o melhor, ou a outra vem e judicializa, que era o que prova que o dele é melhor do que o outro nosso no mercado, né? Então, há às vezes aí uma forçação no marketing, na comunicação, que geram transtornos para a marca, né? Com certeza. E também tem essa questão de registro de marca e patente, né? Por exemplo, se você digitar lá Alfa, vai ter uma série de empresas com o nome Alfa, Alfa ar-condicionado, Alfa elétrica, Escola Alfa, mas é por isso que é importante o empreendedor conhecer um pouco mais sobre a lei de marcas e patentes para poder fazer o registro do seu nome fantasia, da sua marca, e não correr o risco de perder, né? Até o próprio slogan nós podemos criar desde que tenha uma conotação em termos de reconhecimento comprovada, né? No caso de instituições de ensino superior, o que comprova uma instituição estar acima ou não da outra? É o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, porque os alunos vão lá, fazem uma prova do ENAD, tem toda uma questão de avaliação que essa faculdade pode estar acima ou abaixo da outra. Certo. Se eu tiver em primeiro, eu posso falar que eu sou a melhor instituição de ensino daquele segmento, daquele curso. Exatamente. Recordo bem disso. Inclusive, eu tenho até um caso nesse sentido, porque além da minha formação em Direito, eu tenho formação em Administração também. E a universidade a qual eu cursei, no interior do Rio de Janeiro, a nossa foi a primeira turma de Administração. E aí, ao concluir, teve a prova do ENAD e foi avaliado em nota 5. Então, eu lembro que a faculdade utilizou a nossa imagem e foto da turma durante muito tempo para poder vender os cursos de administração, porque era nota de aprovação 5 pelo ENAD, pelo MEC, na verdade, né? Isso é interessante, essas certificações, inclusive, como utilização do marketing, ou seja, a instituição soube utilizar o resultado que ela aplicou no mercado e utilizou isso para poder se posicionar com credibilidade e trazer novos clientes. O nosso tempo está chegando ao fim, Gustavo, infelizmente passa muito rápido, mas eu gostaria que você deixasse assim, para a gente uma dica ao empreendedor que está buscando comunicar num todo, tudo que a gente discutiu aqui, a comunicação e o marketing envolvido. Como que ele comunica com o seu cliente, uma dica rápida aí, mas que possa ser eficaz para ele, como que ele pode comunicar com o cliente para trazer os resultados que busca para o seu empreendimento. Perfeito. É importante esse empreendedor estar sempre ligado às melhores práticas de comunicação, nas melhores ferramentas do mercado e buscar mini cursos que falem sobre comunicação digital. Às vezes tem ferramentas que o empresário acha que é complicado, mas não é, né? O impulsionamento, hoje, ele se tornou uma ferramenta simples e que, se bem estudado, se bem trabalhado, o próprio empreendedor, dependendo do porte, consegue fazer. Então, é uma linha que ele não pode deixar de trabalhar, é um caminho que ele não pode deixar de percorrer e ter também bons parceiros de negócio para poder fazer produção de conteúdo, produção de artes, porque é o mínimo, o básico que precisa para que as comunicações chegam através das redes sociais, né? Então, a dica que nós podemos dar nesse caso seria buscar bons parceiros e conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas digitais. Cara, bom demais. Estudo sempre é o caminho, tudo que tu vai fazer, né? Então, no seu empreendimento, aprofunde o estudo que o resultado ele chega, sem dúvida, né? Gustavo, deixa pra gente aqui suas redes sociais, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho que você desenvolve pela Alfa Educação, pelo grupo José Alves, conhecer um pouco também do grupo da Alfa, quem escutou um pouco aqui, quer também conhecer a instituição, fazer
o Tour, né, o Alpha Tour, pode deixar para a câmera aqui e a gente vai deixar também escrito aqui embaixo na legenda. Então vamos lá, para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @1luizgustavo, com Z, @1luizgustavo. Também conheça as redes sociais da Alfa Educação, @Unialfa, @Direito Unialfa, @Psicologia Unialfa, @EAD Unialfa, @Fadisp Unialfa. Também tem o Instagram do Grupo José Alves, @Grupo José Alves. E a Coca-Cola Refrescos Bandeirantes, que também tem um Instagram bastante movimentado, com muitas dicas, com muitas ideias de propaganda e comunicação. E mais especialmente sobre a Unialfa, nós teremos o maior prazer em recebê-los, de alunos desde o ensino médio até alunos da pós-graduação para mestrado e doutorado. Então foi uma honra participar com vocês. É um prazer rever o meu amigo Lucimar, prazer te conhecer, Rui, e muito obrigado pela oportunidade. Isso, obrigado, eu que agradeço. Inclusive, eu irei fazer um tour na Unialfa, então, para ver uma pós-graduação, um mestrado lá. Eu achei que fiquei bem interessado. Está convidado. Prazer. Obrigado pela contribuição com o nosso programa e já fica um convite para um outro bate-papo mais à frente para a gente poder falar um pouco mais sobre a atuação de marketing. Obrigado, Rui, estou à disposição. Obrigado. E você que nos assiste, muito obrigado pela audiência de sempre. Deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre comunicação e marketing. Compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. E siga as nossas redes sociais no Instagram, _PDV, Boletim Goiás em todas as redes sociais e a nossa parceira aqui, do nosso amigo Lucimar, @TC Multimídia. Se você não é uma marca, então é uma mercadoria. Philip Kotler, um dos maiores nomes do marketing mundial. Uma boa noite e até mais.